Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a essa live. Essa é a última live da nossa jornada Despertar e Cura com Reiki. E essa nossa live de hoje é uma live Tira Dúvidas. Eu abri lá nos meus stories a caixinha de perguntas para que vocês pudessem deixar a dúvida de vocês, né, sobre Reiki, sobre autoconhecimento, expansão de consciência, sobre energia. E então a gente vai agora, aqui nessa live, estar respondendo e conversando um pouco sobre essas dúvidas que vocês têm, essas dúvidas que vocês me deixaram lá na caixinha de perguntas dos meus stories, tá bom? Então, gente, essa é a última live. Eu quero agradecer a todos que participaram da nossa jornada. Quem perdeu os vídeos, as aulas, pode conferir lá no meu canal do YouTube. Eu vou estar deixando disponível lá para vocês. E vocês podem assistir essa série de vídeos. E qualquer dúvida pode me chamar no direct para a gente conversar, tá? Sobre a terapia. Então eu fico disponível para que vocês possam entrar em contato comigo para estar esclarecendo e dúvidas sobre a técnica Reiki e também sobre energia, expansão de consciência. Eu estou disponível para estar sempre respondendo vocês no direct, tá bom? Então vamos começar com a primeira pergunta. Gente, na verdade, eu recebi várias perguntas sobre esse tema, porque realmente é um tema comum, tá? É um tema muito comum, mas não normal, que é a ansiedade. Então a gente vê um crescimento exacerbado de pessoas ansiosas, né? Todo mundo que a gente conversa fala que tem ansiedade. Nem que seja um certo grau de ansiedade, as pessoas sempre dizem, né, que estão envoltos a essa sensação de estar pensando sempre no futuro, de estar ansioso, ansiosa. Então isso é o que a gente sempre está vendo as pessoas comentando, principalmente atualmente, né? Porque nesse processo que nós estamos passando de transformação social, as pessoas ficam sempre com a mente preocupada, com o futuro, preocupada na sua vida pessoal. Então isso está sempre acontecendo. Bom dia, Sandy, seja bem-vinda. Bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa live Tira Dúvidas da nossa jornada Despertar e Cura com Reiki. Então, hoje eu vou estar respondendo as perguntinhas de vocês, que vocês deixaram lá no meu direct, na caixinha de perguntas. Essa live é para tirar todas as dúvidas que surgiram, tá bom? Então, gente, eu tô falando aqui para vocês que a pergunta, que a dúvida que mais apareceu lá na minha caixinha foi sobre ansiedade. Um mal comum, né? Porque existe a grande quantidade de pessoas hoje que vive em volta da ansiedade, mas é um mal comum, mas não normal. Então, eu quero que as pessoas saibam que não é normal estar ansioso ou ansiosa. Porque hoje as pessoas já têm como normal estar ansioso. Todo mundo fala, né? Eu tô ansiosa, eu tenho ansiedade. Cada um tem uma ansiedade em um certo grau. E isso precisa ser visto. Porque a gente precisa, através da ansiedade, causa vários males, né, para a nossa vida. Então a gente precisa realmente estar atento a esse sentimento de ansiedade. Bom dia, Ellen. Seja bem-vinda, minha linda. Bom dia, meninas. Então, hoje a nossa live Tira Dúvida, Ellen. A gente está falando aqui sobre as dúvidas que vocês colocaram lá na caixinha de perguntas do meu Stories. E eu tô falando que a pergunta que mais apareceu lá foi sobre ansiedade. A maioria das pessoas se sentem ansiosos, ansiosas. Então, vou ler para vocês, tá? 3 perguntas que as pessoas colocaram sobre ansiedade e vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre isso, tá bom? Então, a Amanda colocou assim: Reiki cura a ansiedade? Fez uma pergunta. Outra pergunta sobre ansiedade foi: sou extremamente ansiosa, o Reiki pode me ajudar? A segunda pergunta que eu recebi sobre ansiedade. E a terceira pergunta:
Quais os benefícios do Reiki para a cura da ansiedade? Foi a pergunta do Antônio. Então, eu recebi 3 perguntinhas relacionadas à ansiedade e vou estar respondendo, né? Essa resposta que eu vou dar vai ajudar as 3 pessoas que me perguntaram sobre ansiedade. Então, a primeira pergunta: Reiki cura a ansiedade? Eu sempre falo para as pessoas, tá? Que nenhuma terapia, pessoa, medicina ou remédio é capaz de curá-las. Toda cura é um processo interno, é algo que vem de dentro da pessoa, ele é despertado. O processo terapêutico, o processo medicamentoso, ele ajuda a inibir, né, os sintomas. O processo terapêutico ajuda a pessoa a entrar nesse processo de autocura, a trazer à tona a cura que está dentro dela. E, na verdade, a pessoa precisa acessar dentro dela essa cura. Então, quando eu apresento ansiedade, primeiro, né, eu preciso saber o que está causando essa ansiedade, né, em mim. Porque existe uma causa lá escondida. A ansiedade geralmente vem com a base do medo. Então, existe aí, por trás dessa ansiedade, um medo. De quê? Qual o seu medo? Né? Do que você fica ansioso? Qual é esse medo por trás que está aí dessa ansiedade? Então, o processo terapêutico vai te ajudar a encontrar a causa. Qual é a causa da sua ansiedade? O que é que está te provocando? Muitas vezes um medo, um trauma, alguma situação vivida que vem trazendo à tona essa ansiedade que precisa ser visto, tá? Então, o Reiki ele vai te ajudar com certeza, porque é uma técnica que te ajuda a atuar no seu campo de energia. Ele vai trabalhar lá naquele campo energético que está obstruído. Porque a pessoa ansiosa, ela tem um acúmulo de energia densa, tá? Energias de preocupação, energias de medo, que está ali acumulado no seu centro de energia responsável pelas suas emoções. Então, quando o Reiki, né, quando ela é tratada com Reiki, essa energia, ela é limpa e faz com que esse centro, ele comece a fluir. E quando flui, vai trazendo para ela o equilíbrio mental, o equilíbrio emocional e também vai trazendo à tona o que precisa ser trabalhado, porque o corpo vai mostrando o que é que precisa ser trabalhado para que ele entre em processo de cura. Então, realmente, o Reiki é uma técnica que ajuda muito na ansiedade. Além de que, no processo terapêutico de Reiki, você também aprende a se cuidar. Então, não é somente você fazer a sessão de Reiki, tá? Que já vai estar te ajudando. Mas também, você também vai fazer a sua parte. Ele vai te ensinar durante o processo a respiração, né? Uma técnica de respiração que te ajuda a equilibrar a mente, que te ajuda a equilibrar as emoções. O Reiki também vai te ensinar uma prática de meditação, uma prática de meditação simples que você pode aplicar no seu dia a dia e isso já vai trazer transformações profundas para você, tá bom? Então, o Reiki sim ajuda muito na ansiedade, né? As pessoas ansiosas, elas realmente na sessão de Reiki, ela já sente aquele alívio por conta da limpeza energética, né, que ela passa profunda, mas também dentro do processo ela vai descobrindo a causa daquela ansiedade, o que tem provocado aquele processo ansioso e também ela vai fazer a parte dela, né, para que ela faça o quê? Para que ela consiga estabilizar a mente e as emoções através das práticas de meditação, de respiração, tudo isso para trazer à tona o processo de autocura do corpo, tá bom? Bom dia, dona Tereza, linda, seja bem-vinda, que saudade de você. Quem mais aí? Vamos lá, o Renato, seja bem-vindo, muito bem. Dona Tereza, deixa aí sua dúvida, tá? Que a gente vai estar respondendo aqui ao vivo para você, tá certo? Então vamos lá. A minha filhota Emanuele Amorim, seja bem-vinda, filha. Que bom ter vocês aqui, tá? A gente está respondendo as dúvidas que surgiram de vocês lá na caixinha de pergunta dos stories. Então vamos lá.
Próxima pergunta, vamos ver aqui, foi a pergunta da Luísa, e a Luísa disse assim: fiz uma sessão de reiki, me senti emocionada, chorei bastante, depois senti alívio, como se estivesse tirando um peso de mim. Por que isso acontece? Tá? Então a Luísa, quando recebeu, né, a sessão de reiki, ela participou de uma sessão de reiki, ela disse que se sentiu muito emocionada, chorou, mas depois ela sentiu um alívio. E por que que isso acontece? Isso acontece porque o reiki, ele age no plano sutil, tá? Lá na parte das emoções, na parte da energia, na parte da mente. Então ele está agindo ali. Quando ele age ali, muitas vezes existem emoções guardadas, tá? Sentimentos que estão ali impregnados, guardados no seu campo de energia, que você não consegue externar. Quando você recebe a carga energética da energia Reiki, que começa a fazer essa limpeza no seu campo, tudo começa a vir à tona, porque você vai entrar num processo de autocura. O seu corpo começa a entrar nesse processo para se curar. Então ele vai externar esse sentimento, né? Essa emoção que está ali guardada em forma de choro, pelo alívio daquela energia ser liberada. Então muitas vezes isso acontece sim, as pessoas choram durante a sessão e essa liberação energética acontecendo. E com o passar do tempo, tá, Luísa? Nas próximas sessões que você for fazendo, vai ficando claro para você o que foi que o seu corpo liberou, que tipo de energia, sentimento, sensação está ali guardado, porque o seu corpo vai começar a mostrar sinais, tá? Dentro do processo, quando a gente vai trabalhando, conversando, entendendo, né, esse processo que você está passando, então vai vindo à tona o que precisa ser curado, o que precisa ser trabalhado. Então o reiki já vai fazendo essa limpeza, né, e trazendo à tona esses sentimentos que precisam ser curados. Por isso que as pessoas se sentem, né, tão emocionadas ao receber a energia reiki, porque realmente é uma energia muito curativa, uma energia amorosa e restauradora, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Maria José, seja bem-vinda, Maria José. Vamos lá. Então, vamos para a próxima pergunta que vocês deixaram lá na caixinha. Gente, quem não assistiu às outras lives, tá? Nós estamos na semana da jornada Despertar e Cura com Reiki. Então, se você não assistiu às outras lives com as outras aulas, hoje é a nossa última aula que a gente está tirando dúvidas. Se você não assistiu, você pode ir lá no link da minha bio e entrar no meu canal do YouTube. Lá essas lives estão gravadas na ordem. Então você pode assistir, tá? São 4 lives e você pode assistir e tirar todas as suas dúvidas, conhecer mais sobre esse assunto do reiki, sobre energia, sobre as terapias naturais, tá? E você pode fazer esse caminho, percorrer esse caminho lá nas lives, onde eu vou conversando com vocês, explicando tudo. Quem tiver alguma dúvida e quiser saber um pouco mais, pode entrar em contato comigo no meu direct, fazer as perguntas, tirar a dúvida de vocês, tá bom? Eu vou estar sempre disponível aqui para ajudar, dando o meu melhor para vocês. Então, vamos para outra pergunta que fizeram aqui. Eu gostaria de aprender Reiki. Quando você vai abrir o curso? Gosto muito da sua forma de ensinar. A Claudinha colocou aqui. Um beijo, Claudinha. Você vai assistir essa live depois, tá? E que bom, né, Cláudia, que você gosta da minha maneira de ensinar. Logo, logo, tá, gente? Eu vou estar abrindo realmente a primeira turma de Reiki nível 1. Vou estar colocando disponível aqui para vocês. Porque quando eu assumi esse compromisso, essa missão de mostrar para as pessoas o reiki, de ajudar as pessoas a se curar, a se tratar, eu também, né, fiz o compromisso de ensinar também essa técnica para as pessoas, né, porque muitas pessoas sabem aqui que eu também sou professora e eu gosto muito de ensinar as pessoas.
E essa técnica realmente é uma técnica simples que faz transformações muito profundas na vida das pessoas. Então eu me tornei mestre instrutora justamente para quê? Para que essa técnica ela não seja só para mim. Eu quero que essa técnica ela seja difundida. Então esse também é a minha missão, para fazer com que outras pessoas também aprendam a aplicar na sua vida o Reiki. Então eu vou estar abrindo sim, tá? Turmas para o Reiki do nível 1, para você que quer conhecer mais sobre a sua energia, se autoconhecer, aprender essa técnica para se tratar, cuidar também da energia do seu ambiente, do seu trabalho, da sua família, das suas plantas, dos seus animais, porque o Reiki engloba tudo isso. Tá? Mais para frente nós vamos falar sobre o Reiki nível 1 para vocês entenderem um pouco mais sobre esse curso. E vamos para outra pergunta, que foi a pergunta do Paulo, também relacionada a essa questão de Reiki, né? Ele colocou assim: o que é ser reikiano? Ouço muito falar sobre esse termo. Então, as pessoas que gostam desse assunto de Reiki já ouviram muita gente falar sobre ser reikiano. E também o terapeuta Reiki. Então, qual é a diferença, né, do reikiano para o terapeuta Reiki? Então, o reikiano é aquele que aprende a técnica Reiki. Qualquer pessoa, tá? Não tem... qualquer pessoa de qualquer religião, não tem ligação com religião, pode aprender a técnica Reiki. O Reiki é uma técnica que vai te ajudar a se autoconhecer, conhecer a sua energia, como é que funciona a sua energia, seu campo de energia. Você vai aprender, né, a identificar seus bloqueios emocionais, mentais, quando você aprende a técnica Reiki. Também você vai aprender a cuidar, como eu falei para vocês, do seu ambiente energeticamente, cuidar da sua casa, da sua família, das suas plantas e até dos seus animais de estimação. Então, é realmente uma técnica que você aprende a se amar e também expandir esse amor para outras pessoas. Vai te ajudar muito, qualquer pessoa pode aprender. Então, o reikiano é aquele que aprende a aplicar nele a técnica Reiki. É aquele que vive, porque o Reiki ele não é só uma técnica, tá? Também temos a filosofia de vida, de a pessoa atrás da técnica, nós temos os princípios éticos do Reiki. Então é viver sobre esses princípios, de ser uma pessoa melhor, de se trabalhar, né? E de cada dia mais se tornar um ser humano melhor. Então o reikiano é esse que não só aplica a técnica Reiki, mas ele vive sobre esses princípios, que são os princípios de se melhorar a cada dia, de fazer esse trabalho interno. Tá? E o terapeuta Reiki? O terapeuta Reiki é aquele que estudou, porque são 4 níveis de Reiki, tá bom? Então eu faço o nível 1, começo a cuidar da minha energia, aprendo a cuidar da minha casa, aprendo sobre o meu campo de energia, mas eu quero ir além, eu quero me tornar um terapeuta, eu quero ajudar mais pessoas, então eu faço outros níveis de Reiki, que é até o 4º nível, onde você vai aprender como um todo tratar as pessoas. Em cada um nível desse, você vai aprender a trabalhar no campo eletromagnético e também a dirigir um processo terapêutico com as pessoas. Então esse que faz os vários níveis se torna um terapeuta. E quando você faz o quê? Quando você vai além, se faz o nível do mestrado em Reiki, você se torna um mestre instrutor de Reiki, tá? Então, é justamente dessa forma que funciona o processo do Reiki, tá bom? Vamos lá. Na próxima pergunta que vocês me colocaram, eu deixei, né, para a última pergunta essa, porque realmente também é uma pergunta que eu recebo muito no direct, tá? Muito mesmo. Que é: o Reiki ajuda a curar depressão? E a gente vê hoje, né, uma quantidade de pessoas enorme passando pelo processo de depressão. E existem várias causas da depressão, tá? Mas sempre ela começa com uma tristeza, uma leve tristeza, né? Então, quando porque a tristeza,
acontece com todos nós em algumas situações da vida. A gente fica triste. Mas quando a pessoa tem um equilíbrio, ela consegue superar mais rapidamente. Quando você não consegue superar essa tristeza, ela vai se acumulando e vai se tornando cada dia maior. A tristeza, ela tem uma vibração, né, um campo vibracional muito baixo. E o que acontece é que nós atraímos, né, tudo que a gente vibra. Então, no momento que eu tô triste, né, aquela tristeza vai aumentando, aumentando, eu começo a me alinhar com outras vibrações parecidas com a que eu tô vivendo. Então, existe o quê? Uma conexão energética. Hoje em dia, muitas pessoas estão passando por processo de depressão. Então, a minha energia vai se conectando com a energia de um vizinho, de outra pessoa, né, que está ali também nesse processo, e essa energia vai se conectando. E cada dia mais, né, você vai abastecendo e vai se afundando cada dia mais. Essa energia, ela começa a aumentar e a pessoa vai aumentando esse processo depressivo. E sim, sempre essa depressão vai acontecer da desconexão com a sua essência, com a fonte criadora. Depois disso, ela vem para o campo mental, né, emocional. E isso acontece muitas vezes com algum trauma, alguma situação mal vivida. E aí a pessoa acaba se desconectando com o seu centro de energia, que é o divino, que é o centro de energia sagrado, aquele que nos abastece. E quando isso acontece, a nossa mente ela começa a trabalhar de forma errada, as nossas emoções começam também a ter aquele desequilíbrio e aí a depressão vem à tona. Assim, ela vai se manifestar no corpo físico, porque os nossos hormônios começam a não produzir endorfina, serotonina, todos esses hormônios que nos ajudam a se tornar pessoas mais felizes, mais motivadas, e o corpo começa a parar de produzir esses hormônios. E é por isso que é necessário o tratamento médico, tá? A técnica, as terapias integrativas não vão substituir o tratamento médico, porque a técnica integrativa já fala, integra o tratamento convencional, porque ele atua lá em partes que o tratamento convencional não atua, que é na parte energética espiritual, tá? Não como religião, não entenda essa espiritual como religião, não tem essa ligação. O espiritual como paz de espírito, a sua conexão com essa energia sagrada, criadora. Então, as técnicas integrativas energéticas vêm atuar nesse campo. E quando ela se manifesta, a depressão, no corpo físico, é necessário sim o processo medicamentoso, o acompanhamento do médico, porque o seu corpo não está produzindo os hormônios necessários para o seu bem-estar. E quando você faz essa técnica integrativa, você tem um aliado para você sair mais rápido do processo de depressão, tá? Por quê? O terapeuta de Reiki, ele é alguém capacitado em campo eletromagnético. E ele vai atuar nesse campo de energia que está sendo alimentado, nesse campo vibracional. Ele tem as técnicas para fazer esse corte energético, reequilibrar a sua energia e começar a tratar o seu campo eletromagnético. Mas não pense que é só isso. Você também vai ter que fazer a sua parte, vai ter que querer, né, se curar, vai ter que querer começar a fazer algumas técnicas, algum movimento para que isso comece a ser curado em você, para que o seu processo de depressão, né, possa ir diminuindo e seu processo de autocura interna comece a surgir. Quando isso acontece, aí seu corpo começa a produzir esses hormônios, né, do bem-estar, você começa a se sentir mais feliz, mais motivado, e cada dia mais vai melhorando, mergulhando no seu processo de autoconhecimento, de autocura, e aos poucos você vai se libertando desse processo e logo o seu médico vai começar a diminuir os medicamentos
esse processo medicamentoso e você pode sim alcançar até mesmo a cura, né? Porque ela acontece de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Se eu ficar somente nos medicamentos, eles vão estar inibindo o tempo todo aquele processo, né? Aqueles sintomas vão ser inibidos o tempo todo. Mas quando eu começo a atuar na fonte, que é lá no meu interno, no meu interior, lá onde está o meu processo de autocura, esse processo começa a acontecer de verdade. Por isso que precisa estar alinhado. A cura precisa acontecer corpo, mente e energia. Esse alinhamento realmente é o que traz à tona a verdadeira cura que existe dentro de cada um de nós. Tá bom? Então, quem está passando por esse processo de depressão que hoje nós estamos vendo muitas pessoas aí nesse processo tão intenso, né? Principalmente agora que a nossa humanidade está passando por uma transformação, a nossa humanidade precisa acordar para olhar para o seu interior, parar de olhar para fora o tempo todo, parar de olhar somente para as coisas físicas e olhar também para dentro deles, né? Para a sua conexão com o sagrado, com o divino, olhar para as suas emoções, olhar o que é importante para cada um de nós. Então, nós estamos passando por esse processo mesmo de despertar. Esse despertar está vindo através de doenças. A gente já vem tendo isso. Quantas pessoas já vêm passando por depressão, não foi da agora. E agora, com esse processo do Covid, vem aumentando cada dia mais, que as pessoas estão perdidas buscando a cura. Só que elas precisam entender que a cura, a nossa humanidade está no processo de adoecimento coletivo, né? A gente está vendo aí. Mas a cura, o adoecimento, ele aconteceu justamente porque começou a doença dentro de cada pessoa. Essa desconexão. E aí foi aumentando e criou um campo e veio à tona essa doença aí. Então, precisa ser curado. E a cura, ela só vai começar dentro de cada um de nós. Quando eu começo a me curar, o outro também, eu vou espalhando essa energia de cura. Eu vou começando a me curar, a me transformar, o outro também começa a se olhar, ver o que precisa ser trabalhado nele, e a gente vai despertando a cura nas outras pessoas, e logo a gente vai ver o nosso coletivo começar a ser curado. As dores, as doenças vão aparecendo a cura para essas diversas coisas que estão aí, aos nossos olhos físicos. Então, é necessário, sim, parar para olhar para dentro de nós. Sem isso, dificilmente a nossa humanidade vai conseguir sair do processo de adoecimento. E é hora de acordar rapidamente, tá? Porque se a gente não acordar o quanto antes, a nossa humanidade pode sim sucumbir diante de tantas coisas que a gente tem passado. Então, por favor, gente, a nossa responsabilidade... A responsabilidade está em cada um de nós. Eu não tenho responsabilidade com o outro, eu não posso fazer o que o outro precisa fazer por ele. Cada um tem que fazer por si. Quando eu começo a me curar, a olhar para mim, me melhorar, o outro também começa a sentir essa energia de cura e começa a se trabalhar também e se ajudar. Então, é necessário começar da gente. A cura começa em cada um de nós. Que fazemos parte dessa humanidade maravilhosa. Então vamos acordar, fazer a nossa parte, olhar para a gente, nos tornar seres humanos melhores. Se eu tenho algo aí que precisa ser trabalhado, se eu tenho um trauma, se eu tenho uma vivência, se eu tenho algo com alguém que precisa ser resolvido, vamos resolver logo. Porque tudo isso vai despertar em forma de adoecimento coletivo. Adoecimento individual e adoecimento coletivo. Então vamos trabalhar o que precisa ser trabalhado em nós. A nossa responsabilidade agora, nesse processo de transformação social. Assuma a responsabilidade com você mesmo. Tá na hora de a gente parar de ser aquele bebezinho que precisa ser carregado. Tá na hora de a gente começar a andar com as nossas próprias pernas. Não é verdade? Olhar para a gente e reconhecer o que precisa ser mudado em nós. Tá bom? O Ítalo, meu primo, beijo, meu amor.
Gratidão, viu, por você estar aqui. A Isa, seja bem-vinda, Isa. José Carlos, que gratidão, viu, vocês estarem aqui. Gente, se vocês não participaram, a Sheila, minha irmã, um beijo, te amo muito. A Terezinha, uma grande amiga. Gente, se vocês ainda não assistiram às outras aulas da jornada, onde eu falo sobre energia, sobre reiki, expansão de consciência, desenvolvimento pessoal, tudo tá gravado e tá lá no meu canal do YouTube. Então, se você não assistiu, você quer saber um pouco mais sobre energia, como é que funciona as terapias integrativas, as terapias naturais, entra lá no meu canal, se inscreve. Eu estou disponibilizando bastante conteúdos lá para a gente conversar sobre isso, para te ajudar no teu processo de autocura interior, tá bom? Se cuida, se ama, se cuida e se cura. Esse é o seu papel neste momento. Quando você começar a dar o primeiro passo, as coisas começam a fluir ao seu redor. Sua família começa a procurar a cura, as pessoas ao seu redor, tudo vai melhorando, porque a sua energia vai melhorando. E a gente atrai aquilo que a gente está vibrando. No momento em que eu estou vibrando em coisas negativas, eu começo a atrair coisas negativas para a minha vida. Mas no momento que eu começo a cuidar da minha energia, começo a vibrar de uma maneira mais saudável, tá? Com mais confiança, com mais conexão na fonte, eu começo também a atrair coisas melhores, a resolver as coisas que eu preciso resolver dentro de mim. E aí a minha vida começa a fluir da melhor forma, tá? Um beijo no coração de cada um. Fica com Deus, fica em paz. Que esse dia seu seja maravilhoso, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.